Paz do Senhor, meu querido irmãos, Deus possa estar tremendamente abençoando a sua vida e a minha vida. Deus, ele é tremendo o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus, ele tem um carinho especial por você, um carinho especial por mim. Porque Deus, ele te escolheu, ele me escolheu. Deus, ele escolheu nos amar primeiro. E hoje eu queria falar de uma palavra, ela está ali em Juízes 6:12. 12 ao 16. Na verdade, eu vou começar até um pouco antes do versículo 12, né? Capítulo 6, versículo 8, se não me falha a memória. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós precisamos entender que nós sem Cristo não somos nada. Mas com Cristo nós somos tudo mais do que vencedores. E muitas vezes, hoje, você vai ver que Deus, ele não chama ninguém de forma aleatória. Deus não está lá pensando, não tem nada para fazer, não, vou... Não. Deus, ele não escolhe por acaso. Deus, ele tem propósito em tudo aquilo que faz. Ele tem propósito, mas o detalhe é que muitas vezes nós que não queremos ouvir a voz de Deus, nós que não queremos falar o sim para Jesus. Deus, ele tem um chamado para você. Deus, ele tem um chamado para mim. Mas muitas das vezes você, nós não queremos aceitar o chamado do Senhor. E é interessante que muitas vezes as desculpas que temos são variadas. Cada um tem a sua desculpa. Por exemplo, às vezes você tem um chamado para ser levita. Você tem um chamado para cantar, para adorar ao Senhor. Às vezes você toca bem, às vezes você canta bem. Mas aí você então você mesmo se diminui. Não, é porque eu não canto bem. Não, é porque eu não toco bem. Não, é porque eu não sei cantar essa música. Não, é porque eu não sei aquilo. E a gente então esquece que quem faz a diferença, que quem traz a unção para a sua música, que quem direciona a sua música, que quem vai alimentar a tua mente, o teu coração, é o Espírito Santo de Deus. Nós então achamos que nós não podemos aceitar o chamado, que nós não podemos falar o sim para Deus, porque nós não conseguiremos falar, ou cantar, ou pregar, ou expressar o amor de Deus para alguém. O que nós não entendemos é que realmente nós não somos nada, que nós realmente não conseguiríamos nada. Mas nós esquecemos que quem está chamando você, está me chamando, é Deus. E quando Deus, ele tem um chamado para a sua vida, nós muitas vezes, nós tentamos correr de várias formas. Porque nós não queremos assumir certas responsabilidades. É por isso que tem muitos cantores, adoradores, levitas, estagnados, estacionados, parados. Por quê? Porque para nós é um privilégio. Para nós é um privilégio Deus olhar para você, olhar para mim e fazer o chamado para nós. Mas eu creio e eu acredito, assim como eu, você também às vezes fica assustado. Às vezes nós ficamos assustados, porque o chamado de Deus é algo tão poderoso, é algo tão sério, mas ao mesmo tempo uma graça maravilhosa. Mas é por isso que muitas das vezes nós ficamos com medo de aceitar o chamado do Senhor. Porque nós achamos que nós não iremos conseguir, ou que nós não iremos agradar, ou que nós não iremos fazer da forma certa. Mas o detalhe é o que nós precisamos entender, é que nós não estamos aqui para agradar homens. Nós não estamos aqui para agradar homens. Nós não estamos aqui para receber palminhas. Nós não estamos aqui para isso. Nós precisamos falar, cantar, professar o amor de Deus para que a obra do Senhor seja feita através de mim e através de você. Então, quem nós precisamos agradar é o Pai que está no céu. Então é Ele que nós precisamos agradar. Porque a partir do momento que nós falamos, que nós fazemos aquilo que Deus determinou para que nós venhamos fazer,
aí sim o Espírito Santo vai descer sobre você, sobre mim e vai concluir a obra de Deus. E com isso as pessoas serão alcançadas. E por isso nós devemos então dizer sim para Jesus. Nós precisamos aceitar a missão a qual Ele nos chamou, a qual Jesus nos chamou. Então, mas muitas das vezes nós deixamos o medo falar mais alto. Nós deixamos o medo falar mais alto porque muitas vezes você vê uma pessoa pregando, você vê ela falando ali no púlpito, ela falando da palavra do Senhor, e você então pensa, nossa, nunca eu vou conseguir falar daquele jeito. Nossa, que sabedoria, que isso, que aquilo. E realmente você nunca vai conseguir falar daquele jeito. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua unção, irmão. A unção é uma digital, não tem outra igual. A minha unção é minha, a sua unção é sua. Então a forma que aquele rapaz prega é a forma dele. Você precisa ter a sua identidade. Você precisa ter a sua identidade para cantar. Você precisa ter a sua identidade para falar do amor de Deus. Você precisa ter a sua identidade para fazer aquilo que Deus propôs no teu coração. E não querer espelhar em ninguém. Não querer imitar ninguém. Você pode até sim admirar o trabalho de alguém e falar, poxa, que pregador bom. Mas nunca querer ser aquele pregador. Nunca querer ser aquele levita. Nunca querer ser aquela pessoa que você não é. Porque não é para isso que Deus te chamou. E muitas das vezes nós queremos falar bonito, nós queremos falar palavras difíceis, queremos mostrar que nós entendemos da Bíblia para que as pessoas venham olhar e falar, e entende. E aonde Deus? É como muitas das vezes os dons espirituais, o dom que é mais procurado, que é mais ovacionado no mundo gospel, é o dom de línguas. Porque a pessoa então ela acha que se ela falou em línguas, meu Deus, ela está no nível 8 de 10 da espiritualidade. Então e não é assim. E não é assim. O dom de línguas, quando você fala em línguas, você está falando para você. Você está adorando a Deus para você. Se não tiver alguém que interpreta, não vai resolver nada. Mas nós achamos que não. Que se eu orei em línguas, que se eu falei em línguas, meu Deus, meu nível espiritual está lá em cima. Então nós temos muito desses paradigmas. Nós temos muito desse querer agradar a pessoa errada. A palavra do Senhor, ela não veio para agradar ninguém. Ela veio para falar a verdade. Ela veio para te confrontar. Ela veio para te mostrar o caminho verdadeiro. Se você não está no caminho correto, ela vem te mostrar que você está errado, para que você venha voltar a caminhar no caminho, trilhar o caminho correto. E muitas das vezes, essas palavras que vêm ao seu encontro, ao meu encontro, são palavras duras. São palavras que vai te sacudir. São palavras que vai falar, ei, cria vergonha na cara. É isso. Mas nós hoje queremos só tapinhas. Nós queremos só, parabéns, você cantou demais. Parabéns, você pregou demais. Parabéns, o feijão tropeiro que você fez estava delicioso demais. Parabéns, a galinhada estava excelente demais. Parabéns, o evento que você fez para o aniversário do pastor, para o aniversário da igreja, para não sei o que, foi maravilhoso demais. Não que seja errado nós recebermos algum parabéns ou olha, que trabalho bom. Não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes você dá o seu melhor para que você tenha o aval de homens. E aí é onde está. Nós temos que fazer o nosso melhor para o Pai, para Deus. É aí que nós temos que fazer o nosso melhor. E para mostrar para nós, para mim e para você, que Deus, Ele escolhe, não é aleatório, e sim Ele conhece cada um, e Ele conhece o potencial de cada um. Se Ele te chamou, é porque Ele acredita no seu potencial. Se Ele me chamou, é porque Ele sabe do meu potencial. E é por isso que nós vamos dar uma passada em Juízes 6.
para que nós possamos então entender o que a Bíblia diz para nós. Quando nós pegamos Juízes 6, nós vamos ler a partir do versículo 11. O Senhor chama Gideão. A história de Gideão é uma história muito conhecida, uma história muito lida na Bíblia. Nós sabemos que na história de Gideão, Israel estava passando por um momento muito difícil. Estava passando por um momento muito difícil, porque os midianitas, eles cercavam Israel de tempos em tempos. Israel estava passando uma miséria, uma luta, um abandono, vamos dizer assim, de uma forma terrível. E a fome se instaurava, porque tudo aquilo que o povo de Israel plantava, os medianitas vinham e roubavam. Eles plantavam, os medianitas vinham e roubavam. Então, por causa desse motivo, ali já há 7 anos acontecendo isso, eles passando essa peleja, eles passando por esse problema, e esse exército, esses medianitas não deixavam Israel em paz, e o povo com fome, com medo, sofrendo. Então Gideão, o que ele fez? Ele pegava e ele malhava o trigo no lagar, para que ele pudesse malhar, ele pudesse pegar o trigo e ali, escondido, e conseguir tirar o sustento de sua família. Mas então, o anjo do Senhor aparece para Gideão. E a Bíblia aqui diz que um dia o anjo do Senhor se assentou sobre o carvalho de na propriedade de Joás, ou Abiesrita. O filho de Joás, Gideão, estava a malhar trigo no lagar, para se esconder dos medianitas e salvar os grãos. Então você vê que é interessante que o Gideão, ele sabia que os medianitas conheciam a época da colheita, conhecia a época do plantio, conhecia a época de cuidar de tudo, e sabia a hora certa de atacar. E o inimigo, ele age assim na sua vida, ele age assim na minha vida. O inimigo, uma das virtudes que o inimigo tem é a paciência. Ele sabe esperar, ele sabe observar. E é aí onde muitas vezes nós fraquejamos, nós pecamos e nós então somos derrotados. O inimigo então aqui, ele sabia muito bem a época do plantio. Então quando o povo de Israel plantava, ele sabia, olha, daqui tanto tempo nós podemos ir lá que a colheita já está no ponto. E o povo de Israel então, eles estavam sem saber o que fazer. Porque o inimigo, ele ficava à espreita o tempo todo. E na época da colheita, então eles chegavam e roubavam. Então o Gideão, já sabendo disso, o que Gideão fez? Ele pegou o trigo, escondeu e foi malhar no lagar. E lagar é um local de você ali fazer vinho, né? Tirar o suco da uva e não de malhar trigo. Mas como ele precisava esconder dos medianitas, então ele fazia isso para que ele salvasse os grãos para a sua família comer. E aí a palavra do Senhor, ela diz que o anjo dirigiu estas palavras a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Quantas vezes você já escutou que o Senhor é com você? Quantas vezes você já escutou que o Senhor é o braço forte, a mão forte que está sobre você? Quantas vezes você já escutou que o Senhor é quem te sustenta? Quantas vezes você já escutou que eu não sou nada, mas eu com Cristo sou mais do que vencedor? Nós já escutamos isso várias vezes, mas o detalhe é que muitas vezes nós escutamos, mas não acreditamos. Nós escutamos, mas não aceitamos. Nós escutamos, mas duvidamos. Nós não acreditamos. E aí muitas das vezes nós fazemos exatamente tudo ao contrário. E nós temos o dom de questionar. Nós temos o dom de questionar tudo. Por quê, por quê, por quê e por quê.
Nós não entendemos os desígnios de Deus para a nossa vida. E nós então, nós erramos, fazemos escolhas erradas, caminhos tortuosos, nós pecamos aqui e ali, e nós esquecemos com muita facilidade do que nós fizemos de errado. Então, quando vem a correção do Senhor, nós queremos culpar, acusar e jogar na conta do Senhor o que nós estamos passando. E assim Gideão fez. Quando o anjo do Senhor virou e falou que o Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso. Então Gideão vira para esse anjo e fala: o Senhor é conosco? Por que nos tem acontecido tudo isso? Ou seja, ele falou: ei, mas se o Senhor é comigo, então por que eu estou passando isso? Porque tem 7 anos que nós estamos sendo roubados. Por que nós temos que sofrer tanto, passar tanto? Eu acredito que Deus virou as costas para nós. E aqui a Bíblia diz: por que razão não se dão entre nós aqueles famosos milagres que nossos pais contaram? Quando o Senhor nos tirou do Egito. E se o Senhor desamparou-nos e nos deixou que os medianitas nos arruinassem completamente. Então, o que acontece? Aqui está mostrando para mim e para você que nós, muitas das vezes, nós vivemos de passado. Que muitas vezes nós queremos viver de passado. Aqui Gideão vira para o anjo e fala assim: não, então beleza, se Deus é conosco, então cadê os milagres? Por que os milagres não acontecem? É interessante que ele pergunta por que os milagres não acontecem. Você pergunta por que os milagres não acontecem. Você pergunta por que a bênção não chega, por que a cura não chega, por que você está passando o que está passando, por que o teu filho, teu esposo, teu pai, tua mãe, teu emprego, por que está acontecendo o que está acontecendo, porque no passado tudo dava certo, porque no passado acontecia isso, acontecia aquilo. Aí a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual a sua intimidade com Deus? Qual a tua intimidade com Deus? Porque nós sabemos que se nós não temos intimidade com Deus, se eu não sei quem Deus é, se eu não conheço Deus, como Ele pode fazer milagres na minha e na tua vida? Então esse povo, ele estava estagnado, ele estava falando do passado, porque no passado era um povo que orava, era um povo que jejuava, era um povo que pregava a palavra do Senhor, que procurava andar nos caminhos certos, que procurava fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. E muitas das vezes nós desviamos desse caminho e nem prestamos atenção. Mas aí nós já acusamos a Deus. Nós já falamos: ah, Deus, mas eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, o Senhor me tirou de lá, me trouxe para cá, lá era bom, agora não é. O que está acontecendo? Faça uma alta análise. Que tempo você tem para o Senhor? Que tempo você tem? Chegou um amigo, ele me perguntou por que estava acontecendo tudo isso com ele. Ele disse que ele orou, clamou ao Senhor, porque ele precisava de um socorro, porque ele precisava de um milagre e tinha que ser já. E por mais que ele imaginava que não ia acontecer, o milagre veio. O milagre veio, então, e ele conseguiu resolver o problema que ele estava passando. E aí então a alegria voltou para aquela casa, e ele então agora alegre, agora feliz, estava tudo na bonança, tudo na tranquilidade. Adivinha o que ele fez? Esfriou a intimidade com o Senhor. E ele foi afastando, e foi afastando, e foi afastando do Senhor. E à medida que você vai afastando do Senhor, o que acontece? Ele vai dando brecha para que Satanás possa entrar, cirandar e fazer a festa. E aí então as coisas começaram a dar para trás, as coisas começaram a dar errado. Então ele veio e falou assim: rapaz, eu não sei o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas então a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não é isso que a palavra de Deus diz? Eu falei: exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Deus abre sim a porta. Deus escancara a porta.
Mas a partir do momento que você se desvia do caminho, a partir do momento que você deixa de fazer aquilo que foi proposto para que você fazer, aquilo que o chamado foi colocado na tua frente, Deus então ele vai fazer o quê? Ele vai ter que se afastar. Ele vai ter que se afastar. Porque Deus ele não luta com o seu caráter. Deus ele não luta. Deus ele é perfeito. Deus ele não tem pecado. Deus ele é santo. Então o que isso está dizendo? Isso está dizendo que Deus deixou o livre-arbítrio para mim e para você. Ele deixou o livre-arbítrio para mim e para você. Deus ele age a partir do momento que você permite que Deus age. A partir do momento que você dá liberdade para que o Espírito Santo possa mudar a sua vida, possa mudar a tua história. Mas a partir do momento que você vira as costas, Deus respeita a tua decisão. Deus respeita a tua decisão. Ele não quer, ele fala, nossa, eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que fulano afastasse de mim. Eu não queria que fulano parasse de cantar. Eu não queria que fulano parasse de pregar. Eu não queria que fulano parasse de adorar. Mas ele parou, ele escolheu, ele preferiu o mundo, ele preferiu as coisas mundanas, ele preferiu virar as costas para mim, ele preferiu caminhar num caminho tortuoso, ele preferiu abandonar os princípios da graça do Senhor. Então o Senhor ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente respeitar a tua decisão. E aí então você começa a passar por problemas, por tribulações. E aí você então começa a acusar o Senhor. Só porque você não entende que agora o que você está passando, a tribulação, os problemas, a angústia, a dor, o sofrimento, a solidão, é porque Deus tirou a proteção que estava sobre você. Porque você estava caminhando aqui, andando nos caminhos do Senhor. Mas chegou num determinado momento, Deus com a mão estendida, te protegendo, te cuidando, trazendo aquilo que era necessário para a sua vida e sua segurança. E aí você vai e caminha para cá. E quando você caminha para cá, Deus olha e fala, não filho, volta, volta, volta. E você não quis. E a partir do momento que você saiu debaixo da proteção das mãos de Deus, automaticamente você cai nas garras de Satanás. E aí tudo começa a desmoronar. Tudo começa a desmoronar. E aí agora você então entende por que você passa o que você passa. Por que você enfrenta o que você enfrenta. Porque você outrora estava num caminho correto. Você estava num caminho cristocêntrico. Você estava seguindo os princípios bíblicos. Você estava seguindo aquilo que Deus determinou que você fizesse. Mas agora você desviou. Então Gideão ele está questionando, ele está falando para o anjo, poxa, mas se Deus é comigo, então por que eu estou passando tudo isso? Por que os medianitas estão atacando? Por que está tendo tanto sofrimento, está tendo tanta dor, está tendo tanta morte? E a resposta é muito simples. Porque vocês desviaram do caminho do Senhor. E quando a gente fala desviar, eu não estou dizendo que você deixou de ser crente, que você deixou de ser cristão. Não é isso. Mas você esfriou. Você era um camarada que orava 3, 4 vezes no dia. Hoje você ora uma vez por semana. Você é um camarada que a palavra do Senhor era prioridade. Hoje não é mais. Você jejuava, você orava, você cantava. Você estava na igreja, você frequentava, você ajudava, você estava envolvido com as coisas de Deus. Mas hoje você não está mais. Hoje você esfriou. E muitas das vezes, a partir do momento que você toma essa decisão de esfriar, as coisas começam a mudar. E é por isso que nós precisamos vigiar. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que tomar bastante cuidado, porque o inimigo, ele fica rodeando, esperando o momento para a quem ele possa tragar. E a palavra do Senhor, ela fala, cuidado com os que estão de pé, para que não caiam. Quantos cristãos, quantos amigos eu perdi para o mundo, porque eles
desistiram de continuar a caminhada. Alguns chegou e virou e falou assim, não, eu não dou conta não. Um dia eu volto para Cristo, mas hoje eu não dou conta não. Eu quero o mundo. Literalmente. Literalmente. Aí eu fico me perguntando, onde ele se perdeu? Onde ele se perdeu? Porque muitas vezes você vem de lar cristão, muitas vezes você foi nascido, criado, doutrinado na igreja. Você é um camarada que a tua mãe, teu pai, tua avó, tua tia te levava, lia a Bíblia, orava com você, mas eles te ensinaram o caminho, eles te mostraram onde você deve andar, para que você não se desvie, mas por algum motivo lá na frente, você se deixou levar. E nós temos que tomar bastante cuidado. Nós temos que tomar bastante cuidado com as coisas do mundo. Porque o mundo, ele é uma ilusão. Ele traz momentos alegres, ele traz momentos felizes, mas na maior parte é tudo ilusão. E aí quando você pensa que não, você está novamente só, você está com solidão, você está triste, você está abandonado. E o que vem no seu coração é suicídio. Mas isso vem no teu coração, vem como suicídio, porque o inimigo sabe que se ele conseguir te matar, você estando nessa condição que você está, a perdição é certa. E é interessante que muitos de nós não queremos ser doutrinados, não queremos ser corrigidos. Se não for do seu jeito, não serve. Se não cantar a música que você gosta, não serve. Se a palavra não for do jeito, do tom, não serve. Você não entende que se você chegar ali naquele culto, ali naquela igreja, e você então se entregar, se você verdadeiramente se entregar, o Senhor vai falar com você. Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. E ela vai falar com alguém. Mas você já chega com o coração duro, você já chega com os problemas tudo na frente, você já chega já para despejar tudo. Então não é assim. Faz o contrário. Fala, poxa, eu vou adorar o Senhor. Eu sei que se tem alguém que pode mudar a minha história, se tem alguém que pode me socorrer, que pode me salvar, é Deus. E se Ele me ajudar, Ele é Deus. Se Ele não me ajudar, Ele é Deus. Se Ele me socorrer, Ele é Deus. Se Ele não me socorrer, Ele é Deus. Mas eu creio que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E a Bíblia fala que Deus não consegue ver um coração contrito. A Bíblia fala que quando Ele vê alguém ali quebrantado, contrito, derramado aos pés dEle, Ele então não aguenta e vai ali e vai te consolar. Mas muitas das vezes você está na igreja, você tem cargo na igreja, você às vezes é um cantor, você às vezes é um pregador, você é um obreiro, um missionário, um diácono, um evangelista, mas você quer aparecer, você quer ser a estrela do momento, você quer passar por cima da autoridade do pastor. Você quer passar por cima de todos, tudo. E o pior é que aí quando você então não é agradado da forma que você gostaria, você então sai da igreja e muitas das vezes ainda fala mal do lugar que te acolheu, do lugar que te ajudou, do lugar que estendeu a mão para você. Porque, meu irmão, eu quero te dizer que eu já passei por várias igrejas, algumas eu saí por mim mesmo, porque a caminhada ficou difícil, falei, não quero não. Outras não. Outras eu saí porque eram pastores que na verdade enganavam o povo e eu fui um dos que foi enganado e quando eu descobri, eu saí fora. Eu saí fora, mas então eu falei, olha, realmente esse camarada, ele errou bastante. Ele tomou o caminho errado. Não deveria ter feito o que fez.
Mas eu peguei o que aproveitou de bom para mim e para minha família. E aquilo que aproveitou de bom, aquilo que foi legal, que foi bom, que teve crescimento, nós abraçamos. E o que não teve crescimento, deixamos para lá. E saímos da igreja, estamos em outra, e tranquilo. Eu não fui falar mal, não fui queimar, não fui destruir. Porque quem somos nós? Também somos pessoas que erram. E é por isso que muitas coisas acontecem conosco. Porque nós temos o dom de acusar. E aqui Gideão, ele falou isso. Ele falou assim, eita, mas os nossos pais, os nossos avós, Deus fazia milagre, Deus protegia, Deus livrava eles dos inimigos. Mas quando chegou a nossa hora, Deus nos abandonou. E aí, o que a Bíblia fala para nós? O Senhor, voltando-se para ele, declarou-lhe, Pai, com a força que te dou, e livrarás Israel das mãos do medianita. Sou eu mesmo quem te envia. Viu o que Deus está falando para mim e para você? Deus está mostrando para mim e para você, que você vira e fala assim, mas não é fácil. Você fala isso porque você não conhece a minha vida. Você fala isso porque você não conhece a minha história. Você fala isso porque você não sabe o quanto que eu já sofri. Você fala isso porque você não sabe o tanto que a igreja já me feriu, já me magoou. Você fala isso porque você não sabe o tanto que eu fui traído. Não importa o que você passou. A palavra do Senhor está virando para você e falando assim, ei, vai, porque o Senhor é contigo. Aqui ele está falando, é o Senhor que está te enviando. Então você entende que não importa se o pastor A ou B, se a pessoa A ou B te fez mal, te maltratou, sei lá o que aconteceu. Não importa, ele está falando assim, esqueça tudo isso. Vai, crê em mim, porque eu, o Senhor, que estou te enviando. Assim funciona, irmão. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que Deus possa mudar a nossa vida, como foi com Gideão. Gideão então replicou, como posso ser eu a salvar Israel? A minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés. E na minha casa eu sou aquele a quem menos atenção se dá. Então nós temos essa mania de nos apequenarmos, de nós pegarmos e nos diminuirmos. Mas eu quero dizer para você que Deus escolhe é os improváveis mesmo. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. Deus escolhe aquele que as pessoas olham e não acreditam que possa acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que você se entrega verdadeiramente para o Senhor, você vai entender que é Ele que faz. Por que Deus pegou o menor da tribo? Deus pegou o menor da tribo. Sabe por quê? Porque se Deus pega um forte, um poderoso, um todo, aí ele iria falar assim, não, mas ele venceu porque o cara era tão, o cara tinha um exército gigante, e o cara era isso, era aquilo. Mas não, ele era o menor da tribo de Manassés. Ele era o menor. Ou seja, por mãos próprias, impossível. E é por isso, você quer ser grande, ande com Jesus. Você quer ser visto, ande com Jesus. Você quer que as coisas dão certo, ande com Jesus. Porque as pessoas então vão ver que Jesus brilhando em você, você então agora está em destaque não pelos seus atos, não pelos status, dinheiro, nada, mas porque Jesus é com você. Jesus é com você.
E aí que vai fazer toda a diferença. Porque onde ninguém chama a atenção, onde ninguém dava o menor caso, agora eu falei, epa, como assim Jesus é com ele? Como assim? Então, as pessoas vão começar a te olhar, vão começar a olhar aquilo que Jesus tem feito por você, falar assim, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. E nós conhecemos a história de Gideão. Nós conhecemos, Gideão não era ninguém, até ele encontrar Jesus. E o Senhor vira para Gideão e fala assim, eu serei contigo. E tu destruirás os medianitas de uma vez. Olha só isso para você ver. Então Deus está falando para você, fala assim, ei, eu sou contigo. E tu vai destruir os medianitas de uma só vez. Quem está sendo medianita na sua vida? É o quê? É a vida financeira? É a vida espiritual? É a sentimental? É a familiar? O que é o medianita na sua vida? Então você vai fazer a lista aí agora do que é medianita na sua vida. Então pega essa lista, coloca ali num canto, na parede, no quarto, guarda ali, coloca essa lista e começa a orar e colocar na presença do Senhor. Que quando o Senhor virar para você e falar assim, ó, eu sou contigo, vai, pode ir, que ele vai pegar esses medianitas e destruir de uma só vez. É assim. É assim. Então, o que acontece? Quando Deus, ele é conosco, não tem inimigo que fica de pé. O inimigo tem que sair. Ele tem que se retirar. Ele tem que se retirar. Agora, a pergunta que eu tenho para você é, Deus te escolheu para uma grande missão. Você está preparado? Você realmente vai abraçar essa causa? Como que você está diante de um chamado tão importante, tão valoroso, que é Deus virar para você e falar assim, ei, eu preciso que você eu preciso que você pregue, eu preciso que você cante, eu preciso que você abrace, eu preciso que você ajude, eu preciso de você. Mas nós não queremos dar ouvido à voz de Deus. Nós não queremos. Sabe por quê? Agora, quantas horas que é agora? Agora é 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Então, você falar, você pregar o amor de Deus não é fácil. Sabe por quê? 4 horas da manhã. Quantos não queriam estar dormindo agora? Quantos não queriam estar de boinha agora? Mas você fazer a obra de Deus é isso. É você ter que sair do conforto. É você ter que arregaçar as mangas e ir para a batalha. Para você conseguir vencer a chamada que Deus tem para você. Para você conseguir falar, não, Senhor, estou aqui. Eu vou seguir. Eu vou fazer a chamada que o Senhor tem para mim. Eu vou cumprir. Eu vou realizar. Mas para isso, você tem que parar de malhar trigo no lagar. Você tem que parar de malhar trigo no lagar. E aceitar o chamado de Deus. Porque muitas das vezes, quantas vezes na sua vida não aconteceu como Gideão? Gideão, ele plantava, na época da colheita, os medianitas iam e roubavam. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Você plantou, você planejou, você escreveu, você desejou ali o seu sonho e na hora de realizar, realiza com outro, mas com você. Você queria tanto isso, lutou tanto para aquilo, mas aí realiza para outro, mas para você. Então todas as vezes que o seu sonho é para ser realizado, vem o medianita e rouba o teu sonho. Até quando você vai permitir que os medianitas venham roubar os teus sonhos? Até quando você vai permitir que os medianitas venham te parar?
que venha te impedir, que você vai ter que ficar escondido, que você vai ter que comer migalhas, porque a colheita ela é gigante, mas você permite que o inimigo fique te roubando ano após ano. Muitas vezes eu mesmo sou prova disso. Quantas vezes eu queria certa coisa, terminar minha casa, trocar o carro, sei lá, qualquer tipo de situação. Aí eu falo, não, agora vai. Esse ano eu troco o carro, o inimigo vem, puf. Eu não, agora eu termino minha casa. Aí os medianitas vêm, puf. Fala, não, agora eu compro minha casa própria. O medianita vem, tum. Então, quantas vezes você vai permitir que os medianitas venham roubar os teus sonhos? Quantas vezes você planeja, fala, sopa, agora no final do ano dá certo. Aí na hora da colheita o medianita vem. Então, os medianitas oprimiam o Israel já há 7 anos. Há quantos anos você está sendo oprimido? Há quantos anos você está sendo roubado? Há quantos anos você tem sofrido? Porque os medianitas estão roubando os teus sonhos. O inimigo ele vem contra a nossa vida, querendo roubar naquilo que sustenta a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. É o tempo todo. É o tempo todo. Por isso você fala, poxa, eu trabalho, final do mês, meu dinheiro não dá para nada. Eu trabalho, eu não vejo dinheiro. Eu trabalho, não sobra nada. Eu trabalho, não tem mudança de vida. Porque você está permitindo os medianitas roubarem os teus sonhos. Tua colheita. Aí você fala, mas então o que fazer? Aceite o chamado de Deus. Deus virá para você e falar assim, ei, anda comigo. Vai, porque eu sou com você. E você precisa acreditar. Você precisa crer. Deus ele precisa de intimidade. Deus ele precisa ter união, comunhão com você. Que a partir do momento que você tem união, que você tem comunhão, então você vai ter proteção do Senhor. O Senhor vai virar para você e falar assim, olha, eu sou contigo, varão valoroso. Muitos anos atrás, eu me envolvi numa briga, e nessa briga eu levei uma surra bem radical. E nisso, passaram-se os anos, eu fui no estabelecimento de um cara, aí eu tô lá arrumando lá os trem que eu levei lá para poder arrumar, ele virou para mim e falou assim, eu lembro de você. Eu falei assim, você lembra de mim? De onde? Não, eu tava lá no dia que você apanhou assim. Falei, você tava lá? Ele falou, estava. Falei, por que você não me ajudou? Ele falou assim, eu não te conhecia. Entendeu o que é intimidade? Então ele não me conhecia, não tinha intimidade, então eu era apenas mais um. E muitas vezes é assim com Deus. A gente fica apanhando. Aí você vira e fala assim, Deus, mas por que o Senhor não me ajuda? Fala, mas eu não tenho intimidade com você. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não caminha comigo. Então é por isso que os medianitas estão roubando teus sonhos. Caminha comigo para você ver. Tem intimidade comigo para você ver como é que a tua história vai mudar. Mas se nós pararmos, se nós nos paralisarmos, aí, meu amigo, dificilmente nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Sabe por quê? Para que não venhamos viver a missão que Deus tem na nossa vida, muitas vezes a gente fica paralisado, como eu já falei mais cedo. Por medo, por preguiça, por qualquer motivo que seja. Muitas vezes nós paralisamos. E aí não fazemos a missão. E aí nós não caminhamos com Cristo. E aí, irmão? E aí quando isso acontece, é só dar legalidade para os medianitas nos roubar. É só para isso que serve.
Quando Deus te escolhe, não é por mérito. Não é mérito. Não é porque você é bonito. Não é porque você é alto. Não é porque você é baixo. Não é porque você é isso, porque você é aquilo. É pela graça. É pela graça. Deus nunca vai escolher ninguém baseado em condição financeira. Ah, não, eu vou escolher esse aqui porque ele é rico. Aí não vai ficar me pedindo dinheiro. Não, Deus não vai olhar isso. Não, agora eu vou escolher aquele ali porque, rapaz, aquele cara ali, o conhecimento bíblico dele é impressionante. O cara conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, no meio, de todo jeito. Não. Deus escolhe o simples, é o humilde. São os incapazes, são os improváveis. Para que você entenda que com Cristo nós somos mais que vencedor. É por isso que nós não podemos ficar nos diminuindo. Mas não. Porque realmente eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas se Cristo estiver em mim, aí muda tudo. Aí muda tudo. Nós temos exemplos na Bíblia de vários homens na Bíblia que os caras não eram ninguém. Mas com Cristo tudo mudou. Um dos exemplos que nós temos é Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo ele matava, ele prendia, ele açoitava, ele amedrontava. Paulo era terrível. Paulo ele era um perseguidor assíduo da igreja. Mas pela graça de Deus, Deus escolheu Paulo. Deus escolheu Paulo porque a missão de Paulo era exatamente o oposto. A missão de Paulo era destruir, era esmagar, era acabar com o nome da igreja e do nosso Senhor. Ele queria acabar com o nome de Jesus na face da terra. Esta era a missão de Paulo. Era provar que Deus não existe, exterminar tudo aquilo que representava Jesus. Até o dia que ele encontrou Jesus. Quando ele estava ali no caminho de Damasco, que ele encontrou Jesus. E Jesus então agora pega Paulo, tira ele do maior perseguidor da igreja que a história já conheceu e passa a ser um dos maiores missionários da palavra do Senhor. Paulo agora é um dos maiores missionários de todos os tempos. Eu costumo dizer que, tirando Jesus, Paulo foi o maior pregador do evangelho que essa terra já teve. O maior. Paulo era, meu Deus, ele foi responsável por inúmeras igrejas serem implantadas. Paulo, ele era um cara diferenciado. Então você vê o contraste, você vê o que acontece. O Paulo, ora queria acabar com a igreja, ora queria acabar com os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi o maior pregador e influenciador para construções de igreja. Ele foi um dos maiores implantadores de igreja que essa terra já teve. Então olha para você ver. Então o que é caminhar com Deus? O quanto a vida ela vai ter a mudança. Mas o detalhe é que nós achamos que a partir do momento que nós caminharmos com Deus, nós não vamos agora ter mais problemas. Vamos. É claro que vamos. Só que agora nós vamos enfrentar os nossos problemas de forma diferente. Com as armas certas. Da forma certa. Porque Jesus transformou Paulo no maior missionário de todos os tempos. Paulo agora era o cara. O Paulo sai de perseguidor a perseguido. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que o próprio Paulo, ele fala que ele não merecia. Que ele não merecia estar na posição que está. Paulo fala, quem sou eu?
Eu não mereço ter posição, mas é a graça de Deus que me achou, que me encontrou. Deus escolheu Paulo. Nós podemos ver um trecho dessa fala de Paulo em 1 Coríntios 15, 9 a 10. Se nós pegarmos aqui, 1 Coríntios 15, 9 a 10, diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha isso, moço, olha isso. Então Paulo fala assim, eu não mereço estar onde eu estou, não. Eu não mereço ser quem eu sou, não. Eu não mereço nada disso, eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu nem sou merecedor de ser chamado apóstolo. Mas pela graça do Senhor, hoje eu sou o que sou. E hoje o que nós vemos nas igrejas aí, é pessoas querendo títulos, pessoas querendo ser o que não é, o contrário de Paulo. Quantos apóstolos eu conheço aí? Não, apóstolo. Teve um camarada que eu conheci ele quando ele era pastor. Aí ele vinha aqui, fazia alguns trabalhos aqui, aí ele sumiu, ficou um tempão, aí depois ele apareceu de novo. Aí eu digo, pastor fulano, ele, pastor não, apóstolo. Eu falei, meu Deus. Você entendeu a diferença? Então as pessoas, elas querem títulos, elas querem tapinha nas costas, elas querem estar de peito estufado. Rapaz, Paulo era o cara para falar que não, opa, eu sou apóstolo. Ele falou assim, eu sou o menor, nem chamado de apóstolo eu devo ser. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Que é Deus que é o cara, Deus que é o superior, eu não sou nada. Fala assim, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Entendeu? É por isso que nós temos que aceitar o chamado que Deus tem para nós. É porque não é eu que trabalho, não é eu que faço, não é eu que mudo, não é eu que transformo. É a graça de Deus que está comigo e está com você. É isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina. Se ele foi o evangelista, é porque Deus escolheu. É Deus escolheu. Porque se fosse baseado em mérito, eu falo para você que Paulo seria a última opção que Deus teria. Se fosse por mérito. Que mérito? Que mérito? Agora, Paulo era rico. Paulo ele era um soldado de alto escalão. Paulo era poliglota, era inteligente, conhecia a Bíblia. Então, se fosse por mérito, fosse olhar isso daí e falar, Paulo, mas Deus não olhou isso. Porque isso não importava. Porque, analise, antes de Paulo encontrar Jesus, ou melhor dizendo, Jesus encontrar Paulo, porque Jesus não escolheu. Quem era Paulo? E Paulo era inteligente, Paulo era rico, Paulo era tudo. Mas sem Jesus ele não era nada. Absolutamente nada. E é por isso que nós, sem Jesus, o que somos? Nós temos outro exemplo. Nós podemos pegar Davi. Davi não tinha aparência, ele era o menor da casa. Mas pela graça do Senhor, Deus o escolheu. Deus escolheu Davi. E é interessante que Davi vira para o Senhor e fala assim, Senhor, eu sou o menor. Quando Samuel Deus manda Samuel, né, ir até a casa de Jessé, porque iria ungir um rei, aí Samuel já olhava o quê? Nossa, quando passava lá os fortão, os bonitão, ele falou, é esse. Mas eu quero te dizer que Deus não olha aparência, Deus não olha formosura,
Deus não olha dinheiro. Deus não olha status. Deus olha aquilo. Então, irmão, se Deus te escolheu, aceita o chamado. Se quer mudança de vida, Deus pode mudar. Deus pode mudar. E vai mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro vitória. Que você aceita, que seu coração arda. Que você possa aceitar a caminhada com Jesus. Que a sua caminhada possa ser uma caminhada bela. Possa ser uma caminhada cristocêntrica. Bíblia, oração, busca constante pelo Senhor. Que o Senhor possa te abençoar e abençoar a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tamo junto. É nóis.